Amados irmãos, na última aula, quem participou, quem assistiu o vídeo, pôde observar lá, que nós começamos lendo 1 Tessalonicenses 5, do versículo de 1 a 11, porque está conectado com Amós 3:7. Amós 3:7 está escrito: Deus não fará nada sem antes revelar os seus servos e profetas. Amós 3:7. E depois, em Paulo vai escrever em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, do versículo de 1 a 11, que nós, a igreja, nós não estamos nas trevas, nós não estamos durante a noite para ser pego de surpresa. Nós somos da luz, nós somos do dia. Luz significa que nós somos com Cristo. E qualquer um que está com Cristo está na luz. E qualquer um que não tem Cristo não está na luz. Então, Paulo fala em Tessalonicenses muito claro sobre isso. Meu irmão, não preocupeis, porque aquele dia não vai ser pego de surpresa. Nós, a igreja, não vai ser pega de surpresa. Mas quem não estudar a palavra de Deus, quem não se atentar ao livro do Apocalipse, vai ser pego de surpresa. Mas por que quer? Porque hoje nós vamos estudar aqui, capítulo 18. No capítulo 18 tem tudo a ver com isso aqui. Porque, presta atenção, irmãos, é ensinado em todo o seminário que a grande tribulação é 7 anos. Presta atenção. É ensinado em todo o seminário que a tribulação é 7 anos. Ou seja, eles liam e entendiam que isso aqui, junto com isso aqui, acontecia nesse período. Mas, pela misericórdia de Deus, pela misericórdia, o Espírito Santo, estudando o livro, capítulo 18, o Espírito Santo fez isso aqui na mente, seu Pai, e trouxe a revelação de Deus. Nós vamos ver por que é 14 hoje. Amém? Então vamos começar com Apocalipse 18. Para nós entendermos por que é 14. 18, 1? Está escrito assim, a queda de Babilônia. Depois dessas coisas, eu vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada com o seu esplendor. E ele chamou com poderosa voz: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, guarida de todo espírito imundo, esconderijo de toda ave imunda e detestável, pois todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Você quer prostituição que é espiritual, não é prostituição física, é prostituição espiritual. Ou seja, quando a pessoa adora outros deuses, adora imagem, isso para Deus é prostituição espiritual. E os reis da terra se prostituíram com ela, e os seus mercadores da terra se enriqueceram com a abundância da sua luxúria. E eu ouvi outra voz do céu dizer: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados. Presta atenção, irmão. Essa Babilônia aqui é a igreja católica. E Deus tem muita gente lá. E a ordem que Deus dá aqui, é essa aqui, ouvi outra voz do céu dizer: sai dela, povo meu. Ou seja, Deus tem milhões de pessoas dentro da igreja católica que Deus quer que saia. Para quê? Para fazer uma aliança com Cristo, para colocar Cristo no centro da sua vida, porque Jesus é o único Salvador, Jesus é o único mediador. Então, é a revelação da palavra: sai dela, povo meu. Agora, por que a igreja católica? Porque nós estudamos aqui, quem estava aqui semana passada, quem assistiu o vídeo, viu? Eu expliquei os mínimos detalhes por que a Babilônia é a igreja católica. Porque é uma das pessoas que ela tem matado no decorrer da história, no século XIV, XV, XVI, a igreja católica matou milhões de pessoas cristãs, e era chamado de hereges. Essa pessoa é herege, que amava a pessoa viva.
mas não é herege, se apenas estava aceitando a palavra de Deus ou apenas leu a palavra. Na Inglaterra, no ano de 1380, um padre abençoadíssimo de Deus, um homem de Deus, professor na universidade que tinha lá na Inglaterra, Oxford, ele era padre e ele era muito inteligente e ele começou a ler a Bíblia e entender que os ensinamentos que a Igreja Católica trazia naquela época não tinha nada a ver com a Bíblia. Então ele pegou algumas porções da Bíblia e traduziu. Só algumas partes, uma página ali, uma página ali. E quem fosse pegando, quem fosse pego lendo isso, era morto vivo. Ou seja, era feito uma fogueira e aquela pessoa era morta. O pai, o filho e a esposa. Se tivesse filho pequeno, era levado para o orfanato da Igreja Católica. Mas só por ler. Não, você nem sabe se converter. Você leu a Bíblia, isso era proibido. Então, no versículo, continuando aqui, irmãos, presta atenção. Ouvi a voz do céu, sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, para que não incorra nas suas pragas. Ou seja, essas pragas que vão acontecer aqui, e vai acontecer aqui. Ou seja, Deus está mandando sair para que esses flagélos que Deus vai derramar, na primeira parte, 7 anos, eles não participem. Quem estiver lá e sair, não vai participar. Está escrito claramente. Ouvi a voz do céu dizer, sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, para que não incorra as suas pragas, pois os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades. Tomai a lhe dar em dobro, versículo 6, o que Deus me revelou, irmãos? Tornai a dar-lhe ela como ela vos tem dado. Tornai-lhe dar-lhe como ela vos tem dado. Retribuí-lhe em dobro, conforme as suas obras. Ou seja, foi aqui que Deus me revelou que vai ser 14, porque a grande tribulação é 7 anos para a igreja. Mas Jesus falou em Mateus 24 que se aquele dia fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Então abreviou para 3 anos e meio, para a igreja. Mas para a Babilônia, para os ímpios, para quem aceitar o sinal da besta, vai ser 14 anos que a igreja vai ser arrebatada aqui, e eles vão ficar mais 7 anos sofrendo aqui. 7 anos. Olha, faz essa oração, irmão. Aqui, quando você lê as 7 taças, aqui quando você lê as 7 trombetas, a terra é atingida a terça parte, a quarta parte, que a igreja está aqui. Os selos que são flagelos é atingido a terça parte, a quarta parte, que a igreja está aqui. Mas aqui, você não encontra terça parte nem quarta parte. Aqui os flagelos serão total. A terra vai ser atingida total, porque a igreja foi arrebatada. Já foi arrebatada aqui, na 7ª trombeta. A igreja vai arrebatada na 7ª trombeta. Então, o que a Bíblia está falando aqui? Eu vou ler novamente. Deixa o Espírito Santo falar. Porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das suas iniquidades dela. Tornar-lhe a dar como ela nos tem dado, retribuir em dobro, conforme as suas obras. No cálice em que nos deu de beber, dar-lhe ela em dobro, quando a ela se glorificou em luxúria, foi-lhe dado tanto tormento e pranto. Diz em seu coração, estou assentado como rainha, não sou viúva, de modo algum verei o pranto. Portanto, no mesmo dia virão suas pragas, a morte, o pranto, a fome, e será queimado no fogo. Pois forte é o Senhor Deus que te julga. Irmãos, conforme eu tenho falar, e qualquer um que quiser pesquisar, pode pesquisar no YouTube, ou pesquisar no Google direto. Diga, procura para mim no Google aí, você vai colocar assim, eu quero foto do teatro, do Vaticano, do Paulo VI. É um salão do Paulo VI, dentro do Vaticano, uma foto externa e interna. Comece com a foto do telhado primeiro.
Foto do telhado Paulo VI dentro do Vaticano. Vê se você consegue achar. Teatro Paulo VI. Apareceu aqui uma imagem. Paulo VI é um teatro que fica dentro do Vaticano. Obra Ressurreição. Deixa eu ver. Achou? Tem até a imagem do Papa parece sentado lá perto. Essa... Tá vendo? Vamos começar. Isso aqui é o altar. Você não conseguiu a foto interna para começar? Isso aqui é o altar. Presta atenção. É um Jesus todo feio. Isso aqui não é um altar. Mas vamos dar um exemplo para vocês. E essa foto aqui é um Jesus saindo dentro da boca da serpente. Esse teatro tem um teto que é a cabeça de uma serpente. Tem os dois olhos. Vamos ver aqui. Tem dois olhos da serpente e aqui onde fica o altar. Eles colocaram Jesus todo feio, como fosse que ele tinha saído dentro da garganta da serpente. Olha para vocês verem. Agora, vê se você. Na tela cheia? É que. Vou começar com o teto. O teto desse teatro, Paulo VI, é uma cabeça de uma cobra. E por dentro tem os dois olhos da cobra. E aquilo ali é o altar, onde o Papa faz suas missas. E eles colocaram Jesus todo horroroso, parecendo que estava saindo de dentro da boca da cobra. Ou seja, que a cobra engoliu Jesus. Vai ficar só na vontade. Apareceu. O teto, conseguiu? A foto do teto? Não. E uma foto do teto. A foto do teto. Eu digitei assim, não apareceu. E por dentro? Porque por dentro a foto interna está bem clara. O olho da serpente de um lado, o olho da serpente do outro, e o outro está no meio. O olho da serpente é uma coisa perfeita. Você vê que é uma cobra. Perfeitamente. Será que é esse aqui? Deixa eu ver. Eu achei também, só que não dava para perceber, não. Na hora que eu abri a imagem que eu vi. Olha aqui é o olho da serpente. Presta atenção, irmão. Olha aqui, ó. Aqui, irmão, isso aqui, ó. Isso aqui é dentro do teatro, ó. Nossa. É a cabeça da cobra e os dois olhos da serpente. A imagem aqui fechada. Olha aqui, ó. Na hora que ele falou ali, aí Esse aqui é o teatro. Isso aqui é o teatro onde o Papa prega dentro do Vaticano. Entendeu? Olha para vocês verem. Olha para vocês verem. É uma serpente. E o teto é uma cabeça de serpente. O desenho da cabeça de serpente. Olha aqui, ó. Agora, esse desenho feio de Jesus que está aqui atrás, ó. Jesus todo feio, sabendo que isso saiu de dentro da garganta. Olha aqui. Olha. Olha, é só de fogo. Entendeu? Os olhos da serpente. Conseguiu uma foto perto, não, né? A internet está lenta aqui. Então, para que isso? Bom, olha que interessante. Então, eu cliquei para abrir o site da foto, para ver se eu abro ela tela cheia. Aí, pô, Juscelino Taketomi, o nome meio japonês. Luz, Sabedoria e Ocultismo no Vaticano. Você vê o título que deu a imagem. Deixa eu ver se eu consigo. Você já montou os ingressos, que a Lia está perguntando se já tem. Tem que comprar ingresso? Me fala aí, como é que é? Amanhã eu já vou pegar para Deixa vocês verificar em casa, vamos continuar o estudo, mas vocês verificam, o teto desse anfiteatro é uma cabeça, é um formato, eu já vi a cobra bem feita, é o formato de uma serpente, uma cobra, a cabeça da cobra. E por dentro, se vê, como nós vimos, os dois olhos da serpente, você vê tudo. E o altar, eles colocaram Jesus todo feio. Mas Jesus é maravilhoso e lindo, e vai voltar para levar a sua igreja, a igreja que saiu, esse povo que Deus manda sair aqui, vai sair, tá? Esse povo, sai dela, povo meu, quando você cumpre dos seus pecados, porque você acumulou até o céu, eles vêm cometendo pecado de prostituição, de assassinato no passado, no momento, ultimamente, depois do século XVIII, nem tanto, mas matou demais, século XV, XVI, matou demais. Vamos continuar aqui, agora nós vamos voltar aqui, irmão. Nós vamos aqui, ó. Mateus 24, 30 e 31. Quem lê para mim aí? Mateus 24, o versículo 30 e 31, por favor. Alguém lê? Mateus 24.
Versículo 30 e 31. É Jesus que está falando. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. E agora quem vai ler em 1 Coríntios 15, 52? 1 Coríntios 15, 52. Quem achar, lê. 1 Coríntios 15, versículo 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Irmãos, aí está bem claro que é soar a última trombeta. Agora nós vamos confirmar no Apocalipse 10, 7, o que Paulo falou em Mateus, o que Paulo falou em Coríntios 15, 52, nós vamos confirmar agora em Apocalipse 10, versículo 7. Apocalipse 10, 7. 7. Lê para nós. Mas que nos dias da voz do sétimo anjo, quando este estivesse para tocar a trombeta, se cumpriria o mistério de Deus, como anunciou aos seus servos, os profetas. Está vendo, irmão? O que Paulo falou, que vai ser na última trombeta, agora o anjo falou para João que quando o sétimo anjo tocar sua trombeta, vai se cumprir o segredo de Deus aqui na terra. O segredo de Deus é o dia do arrebatamento. O arrebatamento, Senhor, é o segredo aqui na terra. Deus não deixou isso livre. Mas quando soar a última trombeta, que é no finalzinho dos 3 anos e meio dessa perseguição que a igreja vai passar, aí sim, essa trombeta aqui, a sétima, não será igual a ser as outras. Ela será uma trombeta diferente, porque essa o mundo vai escutar. Enquanto que as primeiras 6 não terá som, essa sétima o mundo vai escutar. Todo mundo vai escutar. E onde tiver alguém lavado no sangue de Jesus, vivo, o corpo vai ser transformado num corpo de glória, um corpo glorificado. Um corpo no padrão que era Adão. Ou seja, perfeito, sem corrupção. Um corpo perfeito. As mulheres vai ser um corpo padrão Eva, perfeita. É esse corpo que nós vamos ter no dia da sétima trombeta. Porque esse corpo que nós estamos vivendo aqui é um corpo cheio de corrupção. Ele foi corrompido pelo pecado que veio de Adão. Mas agora, por causa de Jesus Cristo, no dia desse arrebatamento, acabou isso. Então não vai ter aleijado, não vai ter cego, não vai ter pequeno, não vai ter gigante. Vai ser um padronizado perfeito. Ou seja, esse corpo atual é o corpo de Adão e Eva em pecado. E quando for arrebatado, vai ser o corpo de Adão e Eva antes do pecado. Exatamente, você acertou certo. Antes do pecado. Eu boto antes do pecado. Porque vai ser um corpo antes do pecado. Então todas as mulheres vão ser um nível padrão Eva. Ou seja, é a mulher mais linda do mundo. Todas as mulheres vão ser lindas. Os homens vai ser padrão Adão, que era lindo e maravilhoso, como Jesus Cristo era lindo e maravilhoso. Jesus era perfeito, gerado pelo Espírito Santo de Deus. Mas Isaías está escrito que Jesus não tinha beleza. Não, Isaías, já falei. Como Isaías teve aquela profecia, onde ele fala, Isaías 53, que olhando para ele não visse nenhuma beleza, é na hora da crucificação. Jesus começou a apanhar, tomar murro no rosto, 6 horas da manhã, sendo esbofeteado dentro do sinédrio. Depois ele foi esbofeteado pelos soldados romanos. Depois ele tomou 39 choques. Depois ele carregou. Quem que vai ficar bonito desse jeito? E quer dizer que ele era loiro de olho azul também, né? Lindo, era lindíssimo. Não tem jeito, ele era lindíssimo. Jesus era lindo e perfeito. E nós vamos ser lindo e perfeito também.
aqueles que perseverar até o fim, porque Jesus deixou isso claro em Mateus 24. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu já vi isso querendo explicar se perseverar. Não, a perseverar é aqui, nesse período aqui, ó. Esse período aqui. Perseverar nesse período aqui. E eu estou sentindo vontade de ler os selos novamente. Vamos ler os selos novamente, vamos. Nessa aula. Aonde está o selo mesmo? Capítulo 6. Apocalipse 6. Apocalipse capítulo 6. Não, versículo 6. O primeiro versículo. Início. Vamos ler o primeiro versículo. O primeiro versículo, irmão, eu já vi tanto pastor falar que esse cavaleiro branco aí, esse homem montado no cavalo branco, é o anticristo da misericórdia. Não é não. O primeiro selo é Jesus montado no cavalo branco e ele saiu com a flecha na mão. Mas o cavalo não tem essa. Desceu com arco na mão, não tem flecha. Jesus não precisa de flecha. É símbolo, é figura. Ele saiu com arco na mão, porque só a palavra dele é o suficiente para vencer qualquer guerra. Por isso que não tem. Ele está com arco e não está com flecha. Porque Deus não precisa de flecha. Ele dá uma ordem e acontece. Então o pessoal fala, mas não é anticristo de jeito nenhum. O primeiro selo aí, esse cavaleiro branco, montado no cavalo branco, que saiu vitorioso para vencer, é uma referência ao próprio Jesus Cristo. Aí o versículo, continuando, o versículo 2, aí ó, o versículo 2 é o cavalo branco, né? O versículo 3, quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizer, vem. Então saiu outro cavalo vermelho, e o seu cavaleiro foi lhe dado tirar a vida da face da terra, dos homens que se matassem uns aos outros. Também lhe foi lhe dado uma grande espada. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizer, vem, vem, um cavalo preto, o seu cavaleiro tinha uma balança na mão. E ouviu outra voz, primeiro, 4 ser viventes dizer, medite um trigo por um denário, 3 medidas de cevada por um denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Aqui, irmãos, essa parte vai acontecer aqui, nesse período aqui, ó, quando o anticristo começar a governar, Deus vai começar a atingir a terra. Então, vai acontecer o seguinte, não vai ter muito alimento, mas ainda vai ter por causa da igreja. Por causa da igreja. Mas acontece que o diabo, ele já está preparando para isso aí. Alguém assistiu um vídeo que eu mandei na igreja hoje? Eu separei ele para me ver, porque eu estava na correria. Então vamos lá. Esse vídeo é da ração? Presta atenção. Aquilo ali, quando Deus mandar os flagelos na terra e não vai ter mais alimento, tem um flagelo que Deus vai baixar o sol 5 centímetros. Tudo verde vai ser queimado. A igreja não está aqui não. O diabo vai sustentar o povo que aceitou a marca com aquilo ali, vai pegar papelão, colocar numa máquina e vai misturar aquilo, vai ficar com a essência de alimento, a essência. E vai misturar e falar que é alimento. Como eles aceitaram a marca da besta, eles têm o diabo dominando eles. Então o diabo vai falar, meu Deus, isso aí é picanha, eles vão acreditar. Isso aí é um filé, eles vão acreditar, mas não é. Todos os alimentos que eles estão comendo, parece que eles estão comendo, mas é tudo mentira do diabo, eles estão comendo papelão com a essência de alimento, porque o próprio Deus vai danificar os alimentos. Entendeu? O Deus vai. Agora, o diabo já está preparando, porque já existe salsicha, já existe salame, que não tem nada a ver com carne. Artificial. É totalmente 100% artificial. Eles colocam a essência. Já tem isso. Então já tem. Então, essas carnes. De tudo que é o pior que tem. Eu não como isso. Então, não, já tem como esse trem, não. Agora a igreja não se preocupar. Por quê? Deus, o nosso alimento vai vir do céu. O pessoal, nesse período aqui, ó, que vai ser exigido ter a marca da besta para comprar e para vender, nós não precisamos preocupar. Nosso alimento vai vir do céu. Nós não vamos comer essa porcaria. Eles vão estar comprando tudo, mas não estão comprando nada, porque estão comendo lixo. Quem aceitar a marca da besta vai estar comendo lixo. Não alimento. Alimento vai ter quem tiver Jesus Cristo e quem perseverar até o fim disso aqui, desses 3 anos e meio. Vai ser 3 anos e meio de perseguição? Vai. A nossa
posso falar esse código? Eu gosto de falar aqui, misericórdia. Depois de cancelar a gravação, eu vou falar um negócio para vocês aqui. E vocês vão gravar. Irmãos, continuando aqui no selo, depois desse selo aí da inflação, versículo 7. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, eu ouvi uma voz do quarto selo que dizia: vem, eu olhei, veio um cavalo amarelo. E seu cavaleiro chamava-se Morte, e o inferno seguia. Presta atenção, irmão. Esse cavaleiro vai sair matando, e as pessoas que estão morrendo estão indo para o inferno. Por quê? Isso aqui é flagelo, é a ira de Deus contra os ímpios. A igreja não tem participação nisso. Nós estamos aqui, mas não morreremos com a ira de Deus. Esse cavaleiro está matando e as pessoas estão indo para o inferno. Por causa de quê? Porque não tem Cristo. Ó. E seguia, e foi lhe dado um poder sobre a quarta parte da terra, para matar com a espada, com fome, com peste, com as feras da terra. E quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar almas que foram mortos por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro, santo, soberano, não julgas, nem vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Eles perguntaram, e foi dado a cada um deles cumpridas veste branca, versículo 11, tá? E foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que se completasse o número de seus conservos, seus irmãos, que haviam de ser mortos, como eles também foram. Oh, irmãos, aqui, isso aqui vai acontecer, esse versículo que eu acabei de ler, como vai acontecer aqui, entre a quarta trombeta e a sétima trombeta. Por quê? Porque o apóstolo João viu almas que tinham sido mortas por causa da palavra do Senhor. Pessoas que foram mortas no século 1, 2, 3, aí pula para o século 14, 15, 16, 17. Pessoas que foram mortas. E essas almas perguntaram: até quando o Senhor não vinga o nosso sangue, os que derramaram? Aí foi dado veste branca e foi dito: repousa um pouco de tempo, porque ainda falta completar o número que Deus estipulou. Deus estipulou um número de cristãos que ainda vão morrer por causa do nome de Jesus. Igual os apóstolos foi, igual Estevão foi, igual Antipas foi, igual Timóteo foi. Tem um número. E esse número vai ser completado aqui. Repousa um pouco de tempo. Foi falar: repousa um pouco de tempo, porque falta completar um número. Esse número vai ser completado aqui. Mas, mano, maravilhoso é fazer parte desse número. Pior é aqueles que estão morrendo por causa da ira de Deus, porque estão sofrendo da ira de Deus e ainda vai perder vai ter a morte espiritual, que é o afastamento eternamente no inferno. Porque quem não aceitar Jesus não adianta. Tem que aceitar Jesus. Só Ele é o Salvador. Só Ele pode livrar a pessoa dessa ira que vai vir sobre o mundo, que pode começar a partir de 2030. Agora, eu vou ler mais um versículo aqui, por causa da notícia que eu soube da NASA. Cientistas da NASA confirmaram, está confirmado, que no ano 2032 está vindo um meteoro muito grande sobre o nosso planeta. Porém, isso acontece desde que Deus criou o mundo. Isso acontece. Porém, o sistema solar funciona assim, ó. O Sol, vem Júpiter, que é 10.000 vezes maior que a Terra, mais um planeta e um sistema solar. Quando acontece essas coisas vir caindo em direção à Terra, primeiro para em Júpiter, que é 10.000 vezes maior que o planeta Terra. Deus já colocou ele grandão lá para isso, para proteger a Terra. E quando passa pelo Júpiter, o que acontece? Bate na Lua. E a Lua desvia. Então a Lua tem cheio de esmalte. Quando vocês verem uma foto da Lua, que já foi tirado várias fotos, isso aí é verídico, né? Com essa sonda que eles mandam para o espaço, você vê várias marcas. Tudo. Aqui são meteoros que batem
um meteoro que ia cair no nosso planeta, mas bate na Lua, que é 400 vezes menor que a Terra, mas é um escudo de proteção que Deus colocou lá. Então a NASA percebeu que está caindo em direção ao nosso planeta um meteoro muito grande. Eles calculam que ele poderia chegar aqui na Terra em 2032. Porém, eles estão confiando que, como sempre a Lua defende o nosso planeta, não vai cair. Por isso que nós vamos ler alguns textos aqui, que dessa vez eles estão enganados, vai cair. Porque Deus quer que caia. A Lua não vai fazer nada. Vamos continuar lendo aqui. Nós estamos no versículo. Agora é o 12. Estamos no 12? É o 12. Sexto selo. O sexto selo, o 12, né? Uhum. E eu olhei quando ele abriu o sexto selo e houve um grande terremoto. O sol tornou-se negro como um saco de silício, e a lua se tornou como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra quando uma figueira sacudida por um vento forte e deixou cair seus figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho quando ele enrola. Todos os montes, ilhas foram removidos dos seus lugares. Os reis da terra e os grandes e os chefes militares, os ricos, os poderosos e todo escravo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, escondei o rosto daquele que está sentado sobre o trono da ira do Cordeiro. Irmãos, como da NASA, quando eu li esse reportagem científica, que todo mundo que quiser ler na reportagem científica vai ver lá, está escrito, a NASA tem certeza que em 2032 a Lua vai defender esse meteoro, vai não cair na Terra, porque isso acontece há 6.025 anos. Isso tem acontecido. Quando Júpiter não protege, a Lua protege, para não cair aqui. Porém, esse texto aqui, que nós acabamos de ler, deixa entender bem claro que Deus não vai dar ordem para a Lua proteger. Vai deixar cair. Só se ele ler, prestando atenção na palavra de Deus. E algum cristão vai ser atingido? Claro que não. Nenhum cristão vai ser atingido. Porque a igreja vai estar aqui, mas não será atingido, porque isso aqui está bem claro. É a ira do Cordeiro, é a ira de Deus. E a ira de Deus é sobre os ímpios. Mas nós lemos no Apocalipse 13 sobre a ira do diabo, sobre aqueles que têm o testemunho de Jesus, que é nós. Mas o diabo não pode fazer isso aqui, mas Deus pode. Então, esse meteoro que a NASA acredita que vai bater na Lua e vai se despedaçar, como sempre aconteceu, não vai acontecer. Porque pode ser texto que nós acabamos de ler. Então, 2032, por isso que eu falo que tudo pode começar em 2030. Esse anticristo não pode começar, ele pode se entregar ao poder em 2030. Pode, porque está tudo encaminhando para isso. Só que a igreja tem que ficar atenta. Igual o apóstolo Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5. Quem pode ler para nós aí? 1 Tessalonicenses capítulo 5, do versículo, lê só do 1 até o 6. 1 Tessalonicenses capítulo 1 até o versículo 6. Não sei. 1 Tessalonicenses, do versículo 1 ao 6. 5, né? Capítulo 5. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, então, de repente, a destruição virá sobre eles, como dores à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia, não somos da noite, nem das trevas. O que Paulo está falando aí? Que a igreja, nós que tem aliança com Jesus,
vai ser pego de surpresa, virá uma tremenda destruição. Esse meteoro vai cair na terra, mas não vai atingir um cristão, nenhum que tem o sangue de Jesus. Vocês vão ver morrer, vocês vão ver morrer pessoas perto, mas ninguém vai ser atingido, porque é a ira de Deus. Isso aí se refere à ira de Deus. E se a irmã continuar lendo ali, Paulo fala assim no versículo, mais 2 versículos, assim, ó, que Deus não destinou vocês para a ira. A ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Está entendeu? Essa ira ali é a ira de Deus. Nós não somos destinados para a ira de Deus. Agora, nesse período aqui, nós temos que entender que vai acontecer a ira do diabo. Porque o anticristo eles vão reconstruir o templo, o terceiro templo. Ele vai sentar nesse templo e vai exigir adoração como Deus. E judeus podem aceitar a marca ou ser perseguidos. E o que for perseguido, Deus vai guardar. E nós vamos ser perseguidos, porque nós não vamos aceitar a marca, nós não vamos aceitar. Por isso que vai haver perseguição do diabo contra nós. Agora, Edgar, desliga para mim, para o vídeo para mim aí. Junto. Mateus 24, o versículo vai ser 32, 33, 34. Lê para nós encerrarmos. Mateus 24, 32, 33, 34. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar. Vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando vierem todas estas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração, até que todas essas coisas aconteçam. Amém. Irmãos, Jesus é maravilhoso. Os apóstolos chegaram para Jesus e perguntaram para ele. Já concluiu com 35 aí, olha? Lê, pode ler. Né, O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Porque tem gente que não está gostando do estudo, porque tem coisas pesadas no estudo com ele, mas não tinha até que não gostar, não. Está escrito, vai acontecer. Então vamos lá. Jesus. Já que está nessa parte que você falou do apóstolo alertando sobre quando será e tal, qual seria o texto que o pessoal embasa o entendimento deles de que a igreja não vai passar pela tribulação? Apocalipse 3:10, que a parte que mostrou para nós aqui hoje. É só aquele texto? O mais forte que eles têm é aquele. Só que não é para nossa época aí. Apocalipse 3:10. Não é para nossa época, porque a igreja de Filadélfia é a igreja do século 3 delas. Apocalipse 3:10. Representa. Vamos estudar isso aqui. Talvez em breve. Lê. Porquanto guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Presta atenção. Irmãos, não, mas isso aí, dentro daquilo que você falou, é aquela parte final que a igreja não vai passar. Pois é, mas esse versículo aí, Deus promete para a igreja de Filadélfia que ela não vai passar pela provação que virá sobre todo mundo. E é verdade, porque a igreja de Filadélfia, as 7 vezes do Apocalipse, irmãos, são 7 períodos, 7 épocas diferentes. E a igreja de Filadélfia representa exatamente aquela igreja que Deus mais amou, século 15, 16 e 17. Até 18 também, mas o 17. Essa igreja deu claro que não ia passar, porque já morreram muito tempo, já foi embora. Tem muitos crentes agora que não vão passar. Está escrito, bem-aventurado aqueles que morrem desde agora no Senhor e levam com ele as suas obras. Ou seja, tem muito cristão que ainda vai morrer antes, que Deus vai levar para não passar. Tem cristão que Deus vai levar. Está escrito. Então, esse versículo, eles pegam esse versículo aí, e pegaram esse versículo e ensinaram que nada disso, a igreja está aqui, a igreja não está aqui, vai ser arrebatado antes, mas é um ensinamento de 1815, seminário batista dos Estados Unidos, e os pastores do mundo todo aprenderam isso. Como é agradável aos ouvidos? Todo mundo quer isso aqui, que não quer ouvir um negócio desse. Vai vir uma grande tribulação, mas a igreja não vai passar. Quem quer ouvir isso? Irmão Bom, depois eu até mandar para você, vou procurar lá, essa semana eu nem vi. Eu quis nem ver, não falei, não nem vi isso.
Mas eu fiz questão de abrir os comentários. No Instagram, um pastor afirmando que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Aí, mas só que eu abri os comentários, mas tem muita gente que acredita que a igreja vai passar. Tanto que teve uma moça lá que ela fez um comentário tipo o que eu fiz aqui. Se nós vamos, se não vamos, eu não sei. Só sei que eu quero acreditar que nós vamos passar para o dia que isso chegar, nós vamos estar preparados. Ela falou desse jeito. Pois é, a verdade, irmã, esse ensinamento ele é de 1815, Seminário Batista. Aí passou isso no mundo todo mundo gostou desse estudo, que é uma coisa agradável aos ouvidos. Mas não está escrito. Se você pega tudo que Jesus falou, você não vai ver isso. Não está escrito. Agora você pega um versículo, Apocalipse 3:10, esse versículo mais forte é o Apocalipse 3:10, não tem outro. Esse não tem outro, esse é o mais forte. Que aí contradiz aquele que você leu antes. Hoje. A igreja cheia, o pastor pregando prosperidade, pregando, todo mundo dando reteté. Aí o pastor só começa a falar de pecado, disso, daquilo, todo mundo fica com